Vê lá se tá rec. Tá, acendeu a luzinha verde. Acendeu? Uhum. Então pegou. Testando. Estragou. Isso. Aos 5 anos de idade, lembro-me muito bem da minha primeira batida na bola. Lá no antiga quadra de areia do Ana Rosa, com o saudoso professor Marcelinho, que é vivo até hoje. Ele é novo ainda. Mas comecei no futebol com um pouco de dificuldade, mas me lembro bem da minha primeira batida na bola quando eu descobri que era canhoto. Goleiro não tinha, era só a trave, eu e a bola. Chuto de direita, erro. Chuto de esquerda e acerto. Ali começa a minha trajetória e a minha descoberta, né, no futebol. Mas como brincadeira, né? Sempre como aquela brincadeira de criança, sempre com os amigos, se divertindo, sem pensar em muita coisa. Nossa intenção era somente se divertir, ainda não tinha muita qualidade para fazer muita coisa. Mas a nossa paixão começa ali, com 5 anos de idade, com um convite que foi feito na sala de aula, né, pelo professor Marcelinho. E para mim tenho muita lembrança disso, para mim foi muito legal, né, começar isso. Ali eu comecei a me desenvolver e fico muito grato em ter conhecido a famosa Redonda. Com 9 anos de idade, já desenvolvendo no campinho, né, lá da vila, sempre com os amigos, a gente queria algo mais, né? Começa a ter acesso à televisão, a assistir os jogos pela TV, e assim começa a despertar um sonho dentro da gente. Um sonho de, quem sabe um dia, né, chegar à carreira profissional no futebol. E a minha primeira escolinha foi o Clube Atlético Paranaense, lá na Busato Esportes, né? Foi com muita luta, né? Meu pai lutou bastante para conseguir pagar a minha primeira escola, né? E foi com muita dificuldade mesmo. Tinha períodos que a gente tinha que rasgar de a pé, de bicicleta, né? Foi um período onde eu aprendi muita coisa, né? A dar valor aos nossos pais de verdade, né? Pelo incentivo que meu pai me dava. Sempre foi meu primeiro fã, mas também o meu autocrítico sempre foi ele, né? Porque meu pai é um amante do futebol, gosta muito. Então foi muito bacana o incentivo naquele primeiro momento, né, na minha vida. Para mim foi gratificante. Tenho muitas lembranças daquilo, né, de jogos que eu comecei a fazer pela escola, que eram muito longe, mas a gente com 12, 13 anos já se virava para ir. E fiquei um curto período ali e fui pro Juventus, né, na escola do Paraná Clube. Ali foi um período muito interessante na minha vida, na vida daqueles que estavam comigo naquele período, né, através do professor e diretor Francis, né, do colégio que a gente estudava. Se a gente parar para contar as resenhas que existem dentro desse período, a gente tem 90 minutos de vídeo. Só foi um período muito legal, muito interessante, né, onde a gente começou a se desenvolver de verdade, onde a gente começa a criar expectativas em cima daquilo que a gente está lutando, né, e foi muito legal a nossa primeira experiência em uma categoria de base realizando um teste. Foi uma semana muito difícil, muito complicada, né? A gente chega em um ambiente onde a gente não conhece ninguém, né? A gente estava num ambiente onde você vê que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo está lutando para a mesma coisa, e você começa a ver o quão é difícil muitas vezes a gente superar as nossas barreiras e as nossas expectativas, né? Era o nosso sonho, era o momento da gente, era o momento que a gente tinha para
tentar mostrar algo para um treinador profissional, um treinador que cuida das categorias de base, mas a gente sabe também das dificuldades que a gente teria, né? E foram muitas as dificuldades. Além das grandes dificuldades, eu ressalto a história de falta de alimento, né, que a gente tinha pós-treino. Meu Deus, era complicado. E a gente tem uma história, né, eu tenho uma história com o William que é bem legal, né? A gente faz, acho que era uma quarta, terça-feira, a gente faz o nosso período de teste e a gente tá literalmente com muita fome. Então a gente tá sem rumos, então a gente reúne ali as moedinhas, né? A galera da nossa época sabe como é dificultoso a gente conseguir alguma coisa. Então a gente reúne algumas moedinhas e vamos no famoso Armazém da Família, lá do terminal do Boqueirão, lembro até hoje. E a gente entra, pega muita coisa, tudo baratinho, fala, cara, fizemos uma boa aqui, hoje nós vamos comer pra caramba. E aí, na hora de pagar, a moça do caixa fala, ó, infelizmente vocês aqui, vocês não podem comprar. Eu falei, mas como assim? Aqui é só com cadastro. Eu falei, meu Deus, agora nós vamos morrer de fome. E aí a gente acha uma banquinha, né, e compra pra saciar nossa fome lá 2 doces de amendoim. E aquilo foi nosso café da tarde naquele período. Então foi um período difícil, um período complicado de testes, né, onde a gente tinha a esperança de ser aprovado, mas sabia que não seria fácil, né, e a gente tentou, né. Hoje eu tenho isso para minha vida que vale a pena a gente tentar. Se não der certo, a gente vai para outra coisa. Mas a gente tentou, a gente lutou. Eu caí no time bom, né, graças a Deus, corri certo. Mas aí chega a hora do último dia que você vai receber a notícia, né? A gente já sabia se tinha. O jogador de futebol, ele sente quando ele tá bem, quando ele tá mal, se ele for bem, se ele for mal. Então a gente sentia que dentre os 50 que tinham feito o teste, a gente tinha esperança que passasse, né? E não seria a gente, como não foi, né? A gente recebe o boletim, né? Naquela época o Paraná Clube disponibilizava notas, né, para avaliativas, e a gente recebe a nossa nota de ainda reprovado. Mas a vida que segue, e a gente foi para frente, né? Comecei a ver o quanto era dificultoso, né? Isso, sai do Juventus e a gente começa uma linda história na seleção do município de Colombo, né? Onde a gente fez muita amizade, a gente tem muita história, né? Através do primeiro convite que eu tive pelos Jogos Escolares da nossa cidade aqui, né? Recebi o convite para fazer parte dessa seleção, mas no primeiro ano não quis ir, né, por opção própria. Mas o segundo ano, a gente iniciando um campeonato, eles retornaram o convite, né? Eu falei, poxa, eu vou, mas eu preciso levar alguém comigo, né? Que era o meu, na época nós éramos fechamento, como somos até hoje, né? Meu fiel escudeiro, como hoje eu sou dele, né? O William, eu falei, eu vou, mas eu preciso levar ele. Falou, quem que é? Eu falei, aquele moreninho lá. Aí na hora ele rabisca, dá um elástico, falou, não, pode levar, esse pode levar. Então a gente foi, né, vivemos grandes histórias, né, e no mesmo período a gente estava no Colombo, né, trilhando isso. A gente estava com expectativas, a gente era novo, tinha 17, 16 anos. Então a gente tinha ainda essa expectativa de chegar a um sonho de se tornar um jogador profissional, né? E falo para vocês, existem muitas promessas que ficaram no ar pra gente, né? Como muitos hoje dos garotos recebem muitas promessas, a gente recebeu muita promessa. Era gente de todo lado que via a gente jogando e falava, eu vou levar vocês, vou levar, e tô esperando até hoje. Tô com 30 anos e quase ninguém levou, né? Mas são coisas que a vida nos traz, mas a gente passou por cima disso. A gente conseguiu viver intensamente os momentos que a gente teve de oportunidade de sair de casa para jogar bola, né? Algo que aos nossos olhos era impossível. A gente vivia no nosso mundo ali e nunca a gente pensou em pegar um ônibus, sair, viajar para jogar bola, para viver o sonho, correr atrás do sonho, né? Mas a gente viveu muito intensamente isso e tem uma história que até o pessoal tira sarro até hoje, né? Que foi a nossa primeira viagem. Que foi a nossa primeira viagem, que foi para Lapa,
nossa primeira experiência fora, né? E lá assim foi um momento bem legal, né? A gente com toda dificuldade saímos de casa com R$50 no bolso, né? Para dividir. Eu dividi os R$50 com o William, né? E o que eu comia, ele comia, o que a gente vivia, a gente se virava, né? E tem a história do pé trocado, né? Que até hoje eu levo essa fama. Poxa, você cruzava, lembro, cruzava na árvore, pô, mas a bola não vai. Aí você tentava de novo, você cruzava a bola na árvore. Eu falei, mas que coisa, não vai. E passei aquele campeonato todo. E diz as más línguas, os parceiros, ganhei tudo e não acertei nada. Mas faz parte, tenho essa história, né? Fiz parte desse grupo. E o próximo ano, o pós, essa temporada aqui não foi muito legal. No outro ano a gente também conseguiu ganhar tudo, a gente encaixou legalzinho. Já consegui acertar alguns cruzamentos, já foi bem diferente. Mas trazendo para vocês um pouco da minha busca em relação a ser jogador profissional, eu tive algumas oportunidades, mas a principal que eu tive, que eu me recordo que não foi tão legal aos meus olhos, foi o momento em que eu estava no Colômbia e recebi o convite de estar em período de teste no profissional do Grecal. Foi um período muito difícil, eu estava trabalhando até na época, né? Eu já tinha tirado o pé um pouco, falei, poxa, não vou chegar, vou arrumar um trabalho, né? O que acontece com muitos jovens hoje, que com seus 17, 18 anos, a preocupação é ter o seu dinheiro. Então eu tive a mesma preocupação, mas quando eu recebo o convite, eu saio do meu trabalho e vou lá fazer esse período de teste que foi particularmente muito desagradável. Eu saía de casa todos os dias às 9 da manhã e retornava por volta das 23. Então vocês veem aí, não é tão fácil assim o começo. Precisa se abrir mão de muita coisa e eu não vivia a minha vida. Então eu corri atrás de um sonho que eu não sabia se ia dar certo, mas eu não tenho esse arrependimento de não tentar. Então, por um período curto, fiz esse período de teste e graças a Deus não fiquei. Eu falo isso com o coração tranquilo, porque eu vi que não era uma coisa muito boa para mim naquele momento. Existiam algumas dificuldades, mas eu tive essa experiência de passar e ver como é a rotina de um clube profissional, de ver o quanto é difícil você se manter lá, o quanto é difícil você conseguir jogar. E eu admiro quem é persistente, quem tentou, quem não conseguiu, eu admiro. Mas a minha história no futebol como jogador foi essa, né? Eu tentei, mas não deu certo. Mas as histórias e as amizades permanecem até hoje. Cai a ficha que você vê que o sonho acabou, né? Toda busca, né? Ela não foi em vão, mas não deu certo. E a gente vê que faz parte, né, de você buscar o sonho e não dar certo. É como qualquer circunstância da vida, né? Mas isso não me abateu. Eu continuei admirando quem estava, torci muito pelos meus amigos que continuaram, né, a trilhar esta carreira, né? E graças a Deus tem surpreendido a cada dia. Todos os dias, quando eu parei com 20 anos, aí eu logo casei, então não tinha mais como eu correr muito atrás de ser um jogador profissional, mas a gente vê o quanto isso foi válido na minha vida, né? E eu agradeço a todos os momentos, a todos os amigos, né, que eu fiz através do futebol, através da resenha, através das viagens, de tudo aquilo que eu vivi, que eu guardo no coração até hoje, né? E a gente encontra os amigos, né? E a gente relembra muita coisa, mas faz parte. Não dar certo faz parte da nossa vida. Muitas vezes não vai dar. Esse foi um sonho que passou, né? O que eu tive que viver através do futebol, buscando uma carreira, passei, né? E a gente leva para a vida tudo isso. Mas a gente segue a vida, né? E fica o meu recado para vocês, né, que estão começando, ou que estão no meio da trajetória, ou que estão pensando em parar, em desistir.
E muitas vezes você não vai ver saída, muitas vezes você não vai ter expectativas e você não vai ver para onde ir. Muitas vezes isso acontece não somente na carreira como jogador profissional, em busca disso, que hoje é uma das carreiras mais difíceis de você seguir e você conseguir. A gente vê o nível do futebol, como ele está muito alto, né? Então é complicado, é difícil. Mas eu acho que primeiramente, acredite em você. Isso é o principal, é acreditar em si próprio. É saber que existem do outro lado pessoas que sonham igual você, que almejam as mesmas coisas. Mas às vezes a gente precisa ter um diferencial. E qual que é esse diferencial que a gente precisa ter? É ter determinação, é perseverar, é correr atrás, é não desistir. Né? Eu hoje trabalho fora dos campos, eu tenho essa alegria de acompanhar os garotos que sonham com isso. Né? Trabalho com muitos meninos que sonham em ter a carreira profissional, mas muitos deles, infelizmente, a cabeça é muito fraca. Né? Ainda eles não têm a percepção do quanto é difícil. Existem meninos hoje que são muito talentosos, jogam muita bola, mas infelizmente eles precisam de algo a mais. E o meu recado para você que está tentando, você que quer chegar à carreira profissional, não desista, persista, tenha disciplina, se cuide e cuidado principalmente com quem você anda, que isso vai falar muito na tua vida. Então a gente e é clichê isso, a gente é aquilo que muitas vezes as pessoas não enxergam. Em particular, você sabe o quanto você tem lutado, mas você é a média das pessoas que você anda. Então cuide com quem você anda, ande com as pessoas certas, ouça os teus pais, ouça as pessoas certas, que eu tenho certeza que aquelas pessoas que torcem por você e torcem pelo teu sucesso, eles são seus verdadeiros amigos. Então não busque elogios de, às vezes, pessoas que não te contribuem nada. Elogio só eleva o ego, mas o que te eleva ao sucesso é você literalmente ter humildade, pezinho no chão, e escutar os nossos pais e dizer: eu vou atrás daquilo que os meus pais têm me ajudado. Valeu, gente, um abraço.